Olá, vamos dar continuidade à leitura dos trechos do livro Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. Quero convidá-los a dar continuidade a este aprendizado. Psicografia de Irene Pacheco Machado. Luiz Sérgio nos ajuda, colaborando com o nosso adiantamento espiritual. Nos ensina, Na Hora do Adeus, a não temer o desencarne, a certeza de que espíritos treinados para o socorro de recém-desencarnados estarão lá, acompanhando desde o processo de desprendimento até sua total libertação do plano físico. Sempre preocupado com os desencarnados, traz sempre uma jovialidade nas histórias. Mesmo se tratando de morte, muitas vezes nos faz sorrir. Apesar de falar de morte, o assunto que assusta muitas pessoas e que remetem à tristeza, eu confesso que me diverti muito nos momentos desse livro, nas tentativas de Luiz Sérgio em tomar algumas atitudes não muito recomendadas pela espiritualidade, mas que nada tinham de intenção negativa, mas sim atitudes de querer ajudar mais, ajudar de forma que os vivos respeitem esse processo delicado e importante pelo qual todos passam. Então vamos dar continuidade no estudo do livro do querido Luiz Sérgio, que nos traz essa contribuição de como nos comportarmos neste momento ao qual todos nós um dia iremos passar, a elucidação que as páginas deste livro nos traz do mundo espiritual e o mundo extrafísico se interrelacionam, como vimos no estudo anterior. Muitos ainda nem fazem ideia dos transtornos que se dá quando, lá na estação do adeus, esquecemos do mais importante, que é orar pelo espírito que está sendo desligado da matéria. Nas páginas do livro, agora vamos contar a história da querida Leontina. Mas antes, complementando, dizendo que a ideia de sofrimento nem sempre, a ideia de que sem sofrimento não há redenção é trazida a muitos de nós por nossos antepassados. Digo antepassado porque lá nos primórdios, durante o fim do Império Romano, a Igreja alcançou a condição de principal instituição a disseminar e refletir os valores da doutrina cristã. Daí a concepção do pecado e do medo que nos impunham para que fôssemos influenciados a pensar que o sofrimento e as dores eram méritos ou castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Muitos dos costumes dessa época estavam influenciados pelo dilema da vida após a morte. Ninguém tem na testa uma tarja preta dizendo: tenho que sofrer. Deus não criou a infelicidade. Todos nós que estamos aqui temos ao longo de nossa existência oportunidade de nos aperfeiçoarmos, para enfrentarmos as dificuldades corajosamente. O espírito é dono da matéria, cabendo a ela obedecê-lo. Então, temos de seguir o caminho do bem, evitando o mal, e assim transformar nosso destino para melhor. Agora, de volta ao mundo espiritual, os amigos foram ajudar a irmã que está retornando à pátria espiritual. Henrico recebeu um pedido de socorro para Leontina, que em estado terminal de câncer
estava para desencarnar, mas a família tinha esperança do seu restabelecimento, e isso a mantinha presa ao corpo, como teias aprendendo ao corpo físico. No quarto, muitos irmãos desencarnados oravam aguardando o desencarne de Leontino. Foi então que nossa irmã teve uma leve melhora, e o médico encarnado anunciou que ela estava bem melhor. Porém, já sabíamos que já estava ocorrendo o desligamento. Logo, sua respiração diminuiu e ela desencarnou. Segundo o Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Morte, a melhora da morte é quando um paciente que está prestes a morrer, geralmente desenganado, apresenta de uma hora para outra uma melhora súbita em seu estado geral, justo quando ninguém mais acredita ou espera sua recuperação. Por que isso acontece? Por conta da intervenção espiritual, com o objetivo de libertar aquela pessoa que estava ali deitada, sofrendo, das teias magnéticas criadas pelos parentes que retêm o espírito ao corpo doente e irrecuperável. Raros os que consideram a necessidade de ajudar o desencarnante na traumatizante transição. Por isso é frequente a utilização desse recurso na espiritualidade, afastando aqueles que, além de não ajudar, atrapalham. Os espíritos que não saem dos cemitérios se fartavam com a gula de alguns que comiam e bebiam sem parar. Coitado dos que julgam que tudo acaba com a morte. Amparada pelos técnicos, seu perispírito estava tão doente quanto o físico. Logo viu o pai e a mãe, e aliviada disse que já podia morrer. Mas a sua mãe carinhosamente lhe disse: a morte só existe para aqueles que cultivam a maldade. Lesam as pessoas, o malvado que assassina, esses morrem sim, mas morrem de remorso. A irmã seria encaminhada para um hospital, onde ficaria até se sentir fortalecida. O Livro dos Espíritos, na questão 160, tem uma elucidação para este episódio. O espírito, a pergunta. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? E a resposta é sim, conforme a afeição que lhes voltava e que lhes consagraram. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Como eu contei anteriormente, no quarto, no hospital, haviam espíritos que oravam pela Leontina, mas eles estavam orando para que ela se desligasse daquele momento que ela estava sofrendo, o seu corpo carnal já estava sendo desintegrado, todo o seu... quando o seu fluido vital já estava se desligando do corpo. De volta à estação do adeus, nossos amigos encontraram muita choradeira e desespero. Luís questiona a Henrico se esses comportamentos iriam prejudicar a Leontina. Há de se compreender que neste momento cada um irá reagir da sua forma, mas tudo que é exagero choca e nos leva ao ridículo. O consolo de um abraço é mais significativo do que uma crítica numa hora tão amarga. E por lá, muita conversa
em nenhuma oração. Os espíritos que não saem dos cemitérios se fartavam com a gula de alguns que comiam e bebiam sem parar. Luís perguntou a um dos espíritos se a comida era sempre farta assim. Ele respondeu que nada. Em enterro de pobre só servem chá de cidreira. Detesto chá. Mas não é só isso que a gente chora. A gente também chora junto. E você sabe que isso faz parte do nosso trabalho. Queridos, muitos vão ao cemitério cumprimentar amigos. Por isso não tem comportamento cristão. E logo Luís avistou uma moça atendendo o telefone e saindo rindo. Leontina às vezes se via diante do corpo. Era sua casa mental que ia em busca dos familiares. Porém, deparava-se com as risadas, conversas e tentativa de apagar as lembranças. Como vemos, as capelas não são lugares para bate-papo nem de festa. Ninguém sabe como está o espírito que deixa o corpo. E vemos ao longo dessas páginas, cada desencarne é um desencarne. É certo que, no ambiente de respeito e oração, facilita aos amigos socorristas ajudar no desenlace. Mas também sabemos que as pessoas apegadas à matéria e a uma vida sensual terá suas dificuldades em libertar-se. Sigamos adiante com nossos amigos nesta viagem à estação do adeus. Seguindo as páginas, queridos amigos, nós vamos ouvir a história do Ribamar. Ele gritava o tempo todo: o dinheiro é meu, eu não dou dinheiro para ninguém. Ribamar, ele tinha muito dinheiro. Tinha casas, lojas e aplicações. Mas estava tão doente que vivia mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Muito apegado ao dinheiro, não facilitava em nada a convivência familiar. A esposa dele levou um prato de sopa e ele contava no prato de sopa quantos pedaços a mulher havia colocado e dizia para ela: coma o resto para não jogar fora. Não queria saber de padre nem de médico, pois qualquer um que estivesse ali era para lhe tirar o dinheiro. Os filhos eram revoltados porque ele os privaram e eles o privou de tanta coisa. Mas a mãe, sempre piedosa, pedia compreensão. Ela sempre dizia para eles: pelo amor de Deus, esqueçam os erros do seu pai. Lembre-se que ele é um bom homem. Bom, vamos ver o desencarne de um avarento. Ribamar relutava para não deixar o corpo, mesmo vendo os espíritos amigos. Até sua mãe orando, ele não surtiu efeito. Dizia esbravejando: odeio alma de outro mundo. Aí ele viu um amigo que ele havia emprestado dinheiro. Seu Prudêncio criou vergonha e veio me pagar. Mesmo com seu corpo expulsando o perispírito, ele se julgava dono de tudo e muito apegado à matéria e às coisas que lhe pertenciam. Ele dizia ser mais forte que a morte. Os laços, já desatados, ainda permaneciam junto ao corpo, mesmo com todo o empenho da equipe de socorro. Ribamar, queridos, sofreu muito vendo seus documentos, dinheiro, sendo manuseado.
quando levaram flores e vela e o terno, ele dizia para a esposa: é a minha melhor roupa e a terra irá estragar toda. Achou também o caixão muito caro. Enquanto isso, as pessoas que compareceram só falavam mal dele. Nem a esposa lembrou de fazer uma oração. Luís queria muito ajudar, pois ele iria ficar em cima do corpo que iria apodrecer. Mas Ribamar não queria, e então o Henrico explicava para ele: Henrico, vendo como Luís estava preocupado, explicou: Luís, o avaro, quando fecha a mão, é porque há muito tempo tem o coração fechado. Certo momento, a irmã dele apareceu e sentiu-se um perfume por onde ela andava. Mas o apego de Ribamar era tão forte que nem o amor da irmã o fez querer sair de cima do seu corpo. Mesmo com seu corpo expulsando o perispírito, ele se julgava dono de tudo, e muito apegado à matéria e às coisas que lhe pertenciam, ele dizia ser mais forte que a morte. Os laços que prendem o espírito à matéria não haviam voltado para o perispírito. Esses laços, numa desencarnação normal, tranquila, vão se enrolando no centro de força, estando junto ao corpo de carne. Ribamar acreditava ter vencido a morte. Luís conversou com Ribamar, lhe dizendo: você quer ser enterrado vivo? Há quanto tempo os amigos querem tirar você daí e você não quer? Na hora em que você estiver com ratos, baratas e formigas passeando pelo seu corpo, não vai gostar de nada disso. Não demorou muito, Ribamar começou a gritar para que tirassem ele de lá. Henrique então disse a Luís: não me diga que você lhe fez medo, Luís. E ele lhe respondeu: medo? Medo não, eu lhe causei foi pavor. Ribamar ainda sofreria, pois sua casa mental está muito doente. Deus não criou ninguém para sofrer, e nós aprendemos que nascemos e vivemos para ajudar uns aos outros. E Luís, com seu coração repleto de carinho, muito se preocupa com seus irmãos sofredores. O sentimento é um perfume que vai aumentando à medida que caminhamos com Jesus. Luís sempre tentando ajudar, mesmo do seu jeito brincalhão, um coração puro e que, de certo modo, é muito querido. Agora iremos nos deparar com a história de Elvésio, um homem sem Deus, um político renomado, vivia num verdadeiro palácio. As obras de arte eram tantas que daria para agasalhar muitos. A capela parecia uma bolsa de valores, tal barulho que era. Elvésio, muito assustado, permanecia o corpo sem vida. Ninguém ali orava. Olhando em total desespero, quando o irmão informou a ele que seu corpo físico deixou de servir seu espírito. Os laços que unem o perispírito ao corpo físico estavam sem condição de ir para o corpo perispiritual. Mas logo seus filhos iriam se reunir para levantar os bens, enquanto ele se debatia, apegado ao corpo sem vida. Socorro. Luís pede permissão a Henrico
para ajudá-lo. E tão logo se aproxima, é tragado por vibrações de ódio, desespero e revolta de Elvésio. Vendo o lugar que antes apresentava uma tranquilidade, agora aparentava estar no umbral. Na verdade, havia entrado na faixa vibratória dele. Ele orou a Jesus com fé e apareceu ao seu lado uma senhora de cor escura, cabelos brancos, vestida de azul. Ela segurou a mão do Luiz e falou: Deus lhe pague pela ajuda. Porém, assustado, disse que nem eu consegui chegar perto de Elvésia. Mas ela, essa senhora, era a babá de Elvésio, que viera ajudá-lo, pois era grata pela ajuda que ele lhe dera escondido. Ele lhe dava ajuda escondido da mulher. Nunca deixou faltar nada para ela. Elvésio tentou comer umas oferendas que estavam colocando em cima de um túmulo. Ele viu 4 rapazes que estenderam uma toalha em cima do túmulo e colocou alimentos, e correu logo para comer. E chegou perto dos rapazes e foi logo dizendo: comida, estou com fome. Então eles, assustados, correram, porque acabaram vendo Elvésio. Foi quando uma voz suave chegou até seus ouvidos. Era sua babá, o convidando para orar porque viera buscá-lo. Minha boa Nhanhá Maria, Deus não manda seus sacerdotes contarem o que acontece após a morte. Eles falam, mas muitos homens ignoram a palavra de Deus. Nhanhá Maria saiu amparando Elvésio e nós ficamos orando. O verdadeiro amor levamos conosco. Bom, agora, na estação do adeus, recebemos a grande lição de que a morte nivela os homens. Vamos à capela agora encontrar por João Lourenço. Sendo espírita, esperava que o velório fosse simples, sem flores e velas. Um ser espiritualizado não é apegado às coisas perecíveis. Mas ele não conseguiu passar a mensagem para a família. Ele não quis violentar o livre-arbítrio deles. Os verdadeiros seguidores do Cristo não levantam armas para atacar o próximo. Um dos espíritas amigos de João, presidente do centro, fez uma prece. Olhamos para ele, as lágrimas corriam em seu rosto. Podemos ver que os laços que mantinham no corpo físico há muito já havia alojado no perispírito. Mesmo assim, ele ainda estava ligado ao corpo pela mente, sentindo vibrações de seus últimos instantes no corpo físico. Seus familiares não gostaram da presença do espírita, muito menos da oração proferida. Mas logo chega o padre, olhou para o grupo de espíritas e lhes sorriu. Chamou um dos espíritas para ler o Evangelho. O padre Emiliano, naquela hora, foi um arauto do Senhor, e a família, que não estava respeitando a crença de João Lourenço, sentiu-se envergonhada diante do padre. João, já no plano espiritual, se questionava por fracassar, deixando de dar aos filhos o pão da evangelização, e para a mulher, o exemplo de um espírita verdadeiro. O que se espera é que eles busquem, se orientem, se adaptem à religião e deixem de ser materialistas.
há por que julgar. É um momento tão sublime na vida daqueles que estão ali prestando a sua última homenagem. Voltemos mais uma vez à estação do adeus, onde nos deparamos com o desespero da Jandira, que não queria deixar o corpo físico. Encontrava-se agoniada com os cravos de defunto que estavam cobertos por eles. Mas a irmã disse para ela: o seu corpo não mais lhe pertence. Por que tanto apego a ele? Infelizmente, muitas funerárias se aproveitam da dor dos entes queridos, acabam exagerando na decoração. A senhora Jandira não entendia a causa de estar tão apegado ao corpo. Se preocupava em vê-la doente e as pessoas que compareciam também não ajudavam muito. Ela estava preocupada com o que as pessoas pensariam dela estar ali doente e o quanto aquelas flores estavam lhe incomodando. As conversas não paravam e ninguém orava. Um socorrista se aproximou, pedindo que ela orasse. Uma lágrima rolou seu rosto e a senhora Jandira, e eles aproveitaram para tirá-la dali. Como seria triste a morte, se a morte existisse. Que aqueles que ficassem jamais imaginassem que um dia viriam encontrar com seu ente querido. E coitado daquele que morresse, já tornar pó, desaparecer. Agora não compreendo como oram pelos mortos e não creem nos espíritos. Mandam a alma para o inferno e não creem nos umbrais. Falam em salvação, mas dizem que o espírito ficará deitado no túmulo junto a um corpo apodrecido à espera dos anjos. E quem são os anjos? Seres privilegiados que não dormem no túmulo? Quanta contradição! E depois falam que os espíritas são loucos. Existe loucura maior do que matar o espírito e mandá-lo para o inferno? E não existir reencarnação? Fácil, não? Muito fácil é não ter que pagar nossa dívida. Mas quando Jesus saiu do túmulo, quis ele mostrar para qualquer mortal que Deus não mata, pois é justo e amigo. Com sua misericórdia, perdoa os espíritos faltosos pela lei de amor que se chama reencarnação. Agora Luís, entrando em uma outra capela, fixei a vista em Caio e vi que os fios destruídos pela violência da overdose estavam todos embaraçados, sem direção a tomar. A família nada fazia para ajudá-lo. Eram lágrimas, gritos, revolta, e os amigos que ali se encontravam só falavam mal. Caio cometeu suicídio. Os laços não se desataram, romperam-se, e isso causa dores terríveis no espírito. É muito triste ver nossos jovens mergulhados no mundo da drogadição. Lê do engano dos que acreditam que esse mergulho é só no mundo físico. Quando adormecem, são levados por espíritos para os lugares sombrios onde habitam. E lá injetam drogas muito mais fortes para que o vício seja cada vez mais apurado. E esses vampiros circulam onde essas vibrações, assim como o sexo, vampirizam constantemente aqueles que usam como verdadeiros zumbis.
Quando Luiz aproximou-se de Caio, pôde ver sua casa mental como um filme na sua vida. Ele iniciou aos 12 anos na maconha, na cola e nos comprimidos, depois cocaína e crack. A ação da droga em seu corpo afetara a memória, a mobilidade, reduziu a capacidade reprodutiva e, com a ingestão de grande quantidade, ficou alterada a capacidade funcional de seu cérebro. Luiz insistia com Caio para que orasse e saísse daquele corpo. Este, que já saía uma gosma das narinas e boca. Caio lhe disse: esse corpo é meu. E apalpando o perispírito disse: como pode? A droga me dividiu ao meio? Esse corpo aí que está não é meu. E Luiz continua: se você brincar, vai ser enterrado junto ao seu corpo físico. Sempre Luiz tentando ajudar aquele que está perdido diante da morte. Apesar das investidas de Luiz, ele relutava dizendo que o corpo era dele. Então, nada mais podia se fazer. Foi quando Henrico segura o braço de Luiz, retirando-o de junto de Caio. Logo apareceram os seus amigos afins, se acercaram do caixão. Caio rindo muito, pois seus amigos estavam junto dele. Os socorristas se retiraram. Eurico lhe disse: Luiz, cada homem recebe de acordo com o que plantou. Nem Deus pode interferir no livre-arbítrio de Caio, pois ele não deseja a luz. Um dia você terá a oportunidade de ajudá-lo. Como é feliz um ser que, mesmo preso em um corpo físico, tem a consciência liberta através da caridade. De volta a outra capela, os amigos encontraram um ambiente sereno, apesar de ser uma despedida. Onofre colocava músicas espíritas com orações e passagens do Evangelho. A família espírita dava uma lição de doutrina com exemplos de fé e controle emocional. Catarina era uma obreira do Senhor. Fez de sua existência um cântico para a família. Ajudava os humildes, ajudava-os com cestas básicas. Vivendo no mundo espiritual há alguns anos, podemos dizer que a caridade moral é dever do homem e material o remédio para curar as iniquidades da alma avara, orgulhosa, egoísta e ainda distante dos exemplos de Jesus. Quem visse aquele espírito já desligado do corpo físico, com seus laços bem alojados no perispírito, nem acreditaria que menos de 12 horas haviam decorrido do seu desencarne. O sorriso de tranquilidade se estampava no rosto de Catarina. Era a luz da caridade, clareando o seu caminho. Mais uma despedida para o irmão contar em seu livro A Ganância. Os amigos encontraram um ambiente que parecia uma festa. Se não fossem as flores, adornos fúnebres e caixão, estava sendo regada a champanhe e os mais finos canapés e salgadinhos. Estamos conhecendo o Eric, dono de uma imensa fortuna.
Sempre lisou seus operários e algumas vezes os levou ao suicídio. Era implacável com os pobres. Ele tinha psicose de limpeza, temia contagiar-se, não gostava que ninguém encostasse nele. Acumulou uma fortuna incontável, mas olha o seu fim, igual ao de todos os mortais. Alguns técnicos com dificuldade separaram Eric do corpo carnal, mas ninguém conseguia retirá-lo dos seus verdugos. Eric será socorrido, mas não escapará do umbral, pois em toda a sua existência teve a chance de beneficiar as pessoas com sua fortuna, mas não fez. Eric lutava contra os verdugos, mas a festa na capela continuava animada. Luís sorriu e disse: seria bom se alguns desses materialistas pudessem ver o que está acontecendo ao Eric. Já pensou nos gritos, na correria? Eurico completa: Deus é tão sábio que não deu evidência a todos os encarnados. O homem tem que lutar para ser bom e buscar a Deus, não por medo, mas sim por amor. Um corpo bem vestido, afina a sociedade ali presente, mas por detrás da morte, um espírito sofrendo muito. Tive que me conter para não pregar uma peça em uma gordinha que não parava de comer. Dizia Luís: gostaria de quando ela pegasse um canapé o fizesse sumir. Acho que só o susto a livraria de uns quilos. Eurico, com um sorriso, chamou: Luís, não temos condições de ajudar o Eric. E depois, você só está narrando o que ocorre nas capelas. Então, dali, fomos para outra cidade, onde um pai tinha assassinado um filho. Desajustes familiares. O espírito, bastante perturbado, só fixou na casa mental o instante do crime. Parecia estar em estado de choque. Um técnico nos explicou que os corpos já estavam desligados, mas a mente espiritual, de tanto encaixada no físico, não libertava as rodas energéticas do duplo, que já sofria a falta dos fluidos e das energias. O duplo que ele se refere aqui é o duplo etérico. Uma imagem. É um invólucro energético, vibratório, luminoso, vaporoso e provisório, que coexiste estruturalmente com o corpo físico que o envolve. Está ligado à doação ou exteriorização de energias, pois no duplo etérico é que se situam os chakras. Com a desencarnação, essa estrutura se desintegra com a própria organização física, perdendo, pois, o perispírito, em grande parte, essa túnica de vitalidade essencial para o equilíbrio espírito-corpo. No final, eu vou deixar um link para quem quiser ler um pouco mais sobre o que é duplo etérico, sobre o que é perispírito, corpo astral. Vou deixar no final. Mas essa imagem, ela nos dá uma ideia. Sim, amigos, assistimos a uma cena de gritos, choros, desmaios e revolta. Para entrar na capela, foi preciso um tratamento especial para nossos corpos perispirituais. As vibrações pesadas de ódio, revolta, impregnadas em nada de oração. Após intuir
uma irmã que logo começou a rezar o Pai Nosso, a psicosfera do local começou a melhorar. Porém, ao iniciar uma Ave Maria, uma das irmãs de George mandou calar-se, pois para a religião dela, Maria era uma mulher comum. Luís pensou: como podem adorar o filho e desprezar a mãe? E depois ali era lugar para alguém ter autoridade para ir contra uma oração? Mas insistimos para a irmã continuar com as orações. Pedimos que rezasse a prece de Cáritas. Ninguém pode imaginar a força dessa prece. Nas mortes violentas, o corpo físico, o duplo etérico e o perispírito sofrem tamanha agressão que se enfraquecem. Aos que sofrem morte repentina, devem esperar 24 horas para enterrar, pois é muito difícil separar os seus corpos. Na hora do impacto do desencarne, quando o corpo físico sofre agressão, eles se juntam num gesto de solidariedade, o que faz com que o espírito se perturbe. Henrico trouxe a ajuda de um coral de jovens e crianças, e uma brisa suave varreu a revolta. Mesmo assim, o jovem insistia em ficar próximo ao corpo, com o duplo já liberando gases, e algumas pessoas comentavam sobre o odor. Uma senhora de cabelos brancos apareceu e George falou: Vó Dadá, a senhora aqui. Eu morri mesmo, vó. E ela respondeu que não. O que não lhe serve mais é o corpo físico. Mas você, meu neto, está vivo, porque assim Deus o quis. Ela ainda completa dizendo, para esquecer o que aconteceu, que não sinta ódio, deixe os mortos, enterre seus mortos. Quando Jesus disse essa parábola, quis orientar todos os seus irmãos que na hora do adeus não é dado a quem parte ficar preocupado com que dinheiro será pago o enterro ou que roupa será que vai ser enterrado. O lar não é um reformatório, e sim uma escola onde todos devem aprender a palavra renúncia. Aí Luís falou para Henrico: vamos dar uma olhada na capela ao lado. Consciência, a bússola da salvação. De volta à estação do adeus, nossos amigos se depararam com uma cena de gritos, pessoas choravam e se desesperavam. Se tratava do velório de um menino de 16 anos. O Anderson nem no cemitério se encontrava. Desde tenra idade já havia se envolvido no tráfico. Foi detido várias vezes, mas como se tratava de menor de idade, era sempre liberado. Todos estavam intrigados pelo fato de não encontrá-lo junto ao corpo. Anderson se metera num conflito com a polícia e sofreu uma desencarnação violenta. Ao ser expulso violentamente pelo impacto da violência, saiu correndo do confronto com a polícia. Porém, seus algozes estavam o esperando. Aqueles ao qual ele torturou, tirou suas vidas físicas e agora o encontravam. Era espantoso o quadro, o perispírito de Anderson, se podemos chamá-lo assim, né? Assim se encontrava deformado, com aquelas cicatrizes que ficam nas pessoas deformadas quando são queimadas. Se no espírito sublimado a rede fluídica do amor
forma um elo protetor em um espírito cuja vida foi de ódio, egoísmo e vaidade. O seu campo magnético apresenta-se de difícil acesso. Como pode o homem julgar que é dono do seu destino? Será que pensa poder desarrumar a casa de Deus, mudar os planos que ele destinou para cada um dos seus filhos e não sofrer as consequências de seus atos? É ser muito ignorante das coisas do alto. Essa imagem para refletir sobre isso. Como pode o homem julgar que é dono do seu destino? Será que pensa poder desarrumar a casa de Deus, mudar os planos que ele destinou para cada um de seus filhos e não sofrer as consequências de seus atos? É ser muito ignorante das coisas do alto. Colônia Lírios do Senhor, salvação de um alcoólatra. Ainda na estação do adeus, Luís observava o quanto alguns lugares eram esquecidos pelas autoridades, sem a preservação dos túmulos, que eram muito maltratados. No passeio, ele analisava tudo. E ele diz: eu quero contar para vocês. Alguns espíritos gostam de ficar nesses lugares para chorar ou rir dos desencarnados. Foi aí que Luís avistou um jovem ao lado de algumas garrafas de aguardente e foi conversar com ele. E a conversa fluiu até que Pedro Paulo contou a sua história. Começou a beber muito cedo, aproveitava-se dos restos de bebidas que sobravam dos copos dos pais e amigos nas festas que haviam em casa, até que desencarnou de coma alcoólico. Mas Luís queria muito salvar aquela alma que ficava no cemitério só tirando as emanações do álcool. Orou a Jesus: Senhor, tende piedade desse espírito que perambula pelas sarjetas do mundo físico. Faze, Senhor, que uma luz divina aflore na sua consciência, para que ele tenha força para divisar uma nova vida. Sabemos que prometeste ficar ao lado dos maiores pecadores. Ajuda-nos, Senhor. Foi aí então que Pedro Paulo foi levado ao posto de assistência. E logo Luís encontrou Samuel, que, o agradecendo pela ajuda, por ser socorrista e há muito tempo queria ajudar a Pedro Paulo. Luís, ele sabe para onde vai? E Pedro Paulo respondeu: eu vou para o paraíso. Dizem que lá tem cada bebida. Percebi Henrico e os outros que me observaram. Assim dizia Luís, orando, pois sei que foram eles que me trouxeram Pedro Paulo. Então, abracei-me a Henrico e a todos, muito emocionado por ter ajudado a Pedro Paulo a sair daquela situação. Vamos dar continuidade. Na verdade, estamos chegando ao final
na hora do adeus. Luiz Sérgio nos ajuda colaborando com o nosso adiantamento espiritual, nos ensina em na hora do adeus a não temer o desencarne, a certeza de que espíritos treinados para o socorro de recém-desencarnados estarão lá, acompanhando desde o processo de desprendimento até sua total libertação do plano físico. Sempre preocupado com os desencarnados, traz sempre uma jovialidade nas suas histórias, mesmo se tratando de morte, nos faz sorrir. Eu não sei vocês, mas eu já sou assim super fã de Luiz Sérgio. Hoje o homem materialista está bem longe dessa intuição. Por isso não respeita o corpo inerte que jaz deitado no caixão. Mas esse respeito torna-se necessário em todos os tempos, entre todos os povos. Parte levando apenas a consciência por companhia, sentindo o peso da cruz, da verdade sobre seus ombros. Portanto, por detrás daquele corpo, há um espírito que se despediu, às vezes, de repente, precisando do nosso respeito, do nosso amor. Ele está indo deixando muito da sua história na lembrança dos seus entes queridos. Como não respeitá-lo? Ele precisa se libertar, não só das recordações, como cada objeto que tocou e de cada lugar por onde passou. Ele agora só nos pede silêncio e oração. O barulho os perturba, os comentários infelizes dificultam a sua libertação, os risos, a falta de consideração, as revoltas, trazem-no de novo ao corpo frio, igual à nossa indiferença. Portanto, leitor, se você for despedir-se de um irmão, ore em silêncio, dizendo-lhe que Deus o acompanhe e tenha por ele o maior carinho e respeito, e tenha certeza que ele lembrará desse gesto. Todos nós somos consciências espirituais regressas de mundo extrafísicos. Somos encaixados em corpos humanos para vivermos experiências pertinentes a tudo aquilo que precisamos vivenciar em nossa senda evolutiva, em mais uma jornada. Então, estamos no presente momento na condição de homens e mulheres, expressando a luz das estrelas na carne, no corpo. Estamos aqui por um tempo. É necessário, senão não estaríamos aqui. Um poder maior não nos teria colocado em mais uma vida, através do corpo humano, para vivenciar o que estamos vivenciando no momento. Normalmente, as experiências que passamos vão nos marcando em diversos níveis, pois quando encaixamos para a vivência no corpo humano, trazemos toda uma bagagem espiritual anterior à própria vida terrena ao longo da vida, que nós vamos adquirindo muito mais experiência de acordo com o que vemos, nos presenciamos. No momento final do desprendimento do espírito, do corpo humano, nós somos um somatório de tudo aquilo que pensamos, sentimos e fazemos ao longo de toda a nossa vida. No momento final da saída do corpo, o nosso corpo sutil, o espiritual, perispírito, psicossoma, são tantos nomes.
carrega na sua aura e na sua estrutura energética toda a média do que nós somos e que acarretará, então, uma determinada vibração que irá corresponder para onde iremos no plano extrafísico após o término da experiência terrestre. Semelhante atrai semelhante. É muito importante o período que estamos vivendo aqui na Terra, porque é ele que somará esta média que determinará os nossos caminhos futuros nos planos ou outros orbes ao longo da jornada. Nós descobriremos isso. Nós estamos no plano físico e precisamos valorizar nossa passagem por esse plano. A Terra é um ser vivo que nos hospeda temporariamente, nos oferecendo os corpos carnais, ao qual estagiamos por mais uma vida. Precisamos honrar esses veículos de manifestações densos, pois nós trazemos a luz das estrelas, porque nós somos espíritos. Não deixamos de ser por estarmos encarnados na Terra. É muito importante qualquer noção de espiritualidade que alguém tenha carregando como um estado de consciência para lidar com as informações, incluindo a perda do corpo humano, perda de entes queridos que partem para o plano espiritual de origem. Quando tem esse conteúdo dentro de si, favorece muito a interpretação e compreensão das experiências que ocorrem. Estamos no plano físico, sabemos que não é para sempre. Eventualmente teremos que devolver à Terra que o corpo de argila que nos deu emprestado para a nossa evolução no momento. Na hora em que ocorre a perda, a dor é tão grande que tolda o nosso raciocínio, e mesmo com o conhecimento espiritual, muita gente acaba desabando, e isso é natural. Entretanto, quando temos um nível de consciência e compreensão espiritual, isso favorece a superação da dor, da perda. Parte de nós traz a inteligência universal. Somos a centelha universal plasmada em forma humana. Somos pedacinhos do eterno. No momento, em corpos finitos, para determinadas experiências. Eu quis terminar com esse texto do professor Wagner Borges. Vou deixar também na descrição, no final do vídeo, reflexões conscienciais e temas espiritualistas, mais 2 áudios, viagem espiritual. Eu vou deixar na descrição, espero que vocês também possam assistir ao vídeo do professor Wagner Borges, que nos traz este final que complementa o livro do nosso querido Luiz Sérgio. Eu estou aqui também para aprender. Estou aprendendo a partir das leituras que eu faço e tenho a felicidade agora neste momento de que eu estou em casa, estou trabalhando, de poder transmitir a vocês este pedacinho de conhecimento. E vou deixar todas as descrições na descrição dos vídeos, tudo que eu pesquiso, tudo que eu leio aqui, e os autores, as páginas, dando sempre referência de tudo que é dito aqui.
nesses pequenos fragmentos que vou deixar, que vai ser um prazer saber que estão ou não gostando. Aceito opiniões. Um grande abraço e até o próximo livro. Como diz o próprio professor Wagner Borges, muita paz e muita luz a todos.